Olá pessoal do Cálculo 1, então vamos agora resolver exercício aí da seção 2.8. Aqui no exercício 1 e 2 pede para usar os gráficos dados para estimar o valor de cada derivada, depois esboçar o gráfico da função derivada. Bom, aqui está o gráfico em azul da função f de x e aqui está pedindo algumas derivadas. Por exemplo, f' de menos 3, ou seja, a derivada da função f no ponto menos 3. Então, vamos colocar os pontos aqui. Esse aqui é o eixo x, esse aqui é o eixo y, então esse aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o menos 1, aqui é o menos 2 e aqui é o menos 3. Então, se eu quero saber a derivada ou estimar, que eu quero estimar, porque eu não vou saber o valor exato, o valor da derivada no ponto menos 3, a gente viu que é o coeficiente angular da reta tangente que passa pelo ponto menos 3 e f de menos 3. Então, se a gente traçar uma tangente aqui, o esboço aqui de uma tangente, ou um pedaço de uma tangente, aqui, a derivada de f' de menos 3, a derivada da f em menos 3, é o coeficiente angular dessa tangente. A gente está vendo aqui que essa tangente aqui tem inclinação negativa, então esse valor aqui ele é negativo. Vamos só fazer uma observação aqui, ó. Aqui, cada quadradinho desse aqui tem lado 1, então, por exemplo, se uma reta que passa aqui pelos cantos aqui, desses quadradinhos aqui, tem coeficiente angular 1, que é o ângulo que a reta faz com o eixo x, que é a tangente desse triângulo aqui, que é 1 sobre 1. Então, o m aqui, no caso, é 1. E se tiver uma inclinação assim, por exemplo, que se passar pelos cantos aqui, por esse canto aqui e por esse canto aqui, eu vou ter uma inclinação menos 1. Então, o m aqui é menos 1. Então, a gente vai fazer uma estimativa baseada nisso. Observe que essa inclinação aqui, ela é um pouco maior do que essa aqui. Então, se essa aqui é menos 1, vamos estimar isso aqui, então, em menos 0,5. Então, aqui, menos 0,5. Agora, vamos lá para o menos 2. O menos 2 aqui, a inclinação aqui é o eixo, é a reta horizontal aqui. Então, aqui é uma estimativa, e aqui dá para ver que é um valor exato. Então, coeficiente angular da reta tangente aqui no ponto menos 2, se eu tirar isso aqui que está atrapalhando, no menos 2 aqui, a reta tangente aqui no menos 2 ela é horizontal. Então, o coeficiente angular aqui da reta tangente no menos 2 é igual a 0. Agora, vamos verificar aqui no menos 1. No menos 1 é esse ponto aqui. O coeficiente angular da reta tangente, ele aqui, olha, parecido com o coeficiente angular dessa reta aqui. Então, aqui eu vou estimar isso aqui como sendo 1. Então, aqui, estimar como sendo 1. No x igual a 0, eu tenho aqui o 0, e no x igual a 0, tem essa tangente aqui, que é um pouco mais inclinada do que essa reta aqui. Então, eu vou estimar a derivada em 0 aqui, que é o coeficiente angular da reta tangente que passa pelo ponto 0, f de 0, um pouco acima de 1, porque a reta coeficiente 1, ela sai daqui e vai para cá, né? Então, essa aqui está um pouco mais inclinada. Vamos colocar aqui como foi feito aqui no menos 3, como sendo meio a mais. Então, o f' de 0, 1,5. O f' de 1, o 1 está aqui, então é o coeficiente angular dessa reta aqui, que ela é um pouco menos inclinada, ou igual, né? Igual a inclinação aqui dessa reta aqui com o coeficiente angular 1. Então, vamos colocar aqui uma aproximação aqui de 1. O f' de 2, aqui, olha, aqui a reta tangente ela é horizontal. Então, meu f' de 2
é igual a zero. O f' de 3 está aqui, ele já é negativo. Mas ela é um pouco acima aqui, né, por exemplo, dessa reta aqui, menos 1. Então, vamos estimar aqui, por exemplo, também, né, como menos 0,5. Bom, agora a gente tem aqui uma estimativa desses coeficientes angulares aqui, né, dessas tangentes, e vamos, aqui está pedindo para esboçar o gráfico da função f'. Como a função aqui é suave, não tem quina, então a função f é derivável, a derivada é contínua e também vai ser suave. Então vamos ligar esses pontos aqui de forma suave para encontrar aqui o gráfico da função f'. Então, vamos lá no sistema aqui x e y, no domínio aqui de menos 3 até o 3. Então, por exemplo, no menos 3, a derivada a gente estimou aqui como sendo menos 0,5. Então, vamos aqui no menos 3, na altura aqui, menos 0,5. Então, o gráfico da função f' passa por esse ponto aqui. No menos 2 é 0. Então, no menos 2 é 0. No menos 1 é 1. No menos 1 aqui é 1. No 0 é 1,5. Então, no 0 aqui é 1,5. No 1 é 1. No 1 é 1. No 2 é 0. 2 é 0. No 3 é menos 0,5. Então, no 3 aqui, menos 0,5. Então, vamos ligar esses pontos aqui de forma suave para obter aqui o gráfico da função derivada. Então, ligando aqui, esse aqui é o gráfico da função derivada. Então, é o gráfico da função y igual a f' de x. Então, vamos fazer uma análise aqui. De menos 3 até o menos 2, o sinal da derivada é negativo. Então, de menos 3 a menos 2, a função está decrescendo. Aqui, voltando aqui, de menos 3 a menos 2, a função está decrescendo. E depois ela vai crescer, a função vai crescer até o 2. Então, de menos 2 até 2, o gráfico da derivada é positivo. De menos 2 até 2, o gráfico é positivo. E de 2 até 3, a derivada é negativa. Então, o gráfico da função f está decrescendo, de 2 até 3. E nos pontos aqui, x igual a menos 2 e x igual a 2, a derivada está se anulando. Então, o gráfico da função f tem coeficiente angular de reta tangente igual a zero. Aqui no menos 2 e no 2. Ok? Então, esse é o exercício 1. E o exercício 2 é similar, fica como tarefa para vocês aí. Então, aqui está pedindo para você estimar o valor das derivadas, baseado aqui no gráfico da função f, e depois fazer o gráfico da função derivada, como eu fiz aí no exercício 1. Okay? Agora vamos no exercício 3. Associar o gráfico de cada função em a D. Então, do lado esquerdo aqui eu tenho o gráfico da função f de x, com o gráfico de sua derivada de 1 a 4. Então, do lado direito aqui eu tenho o gráfico da função f' de x. Bom, em cada ponto aqui da derivada, se o sinal da derivada for positivo, significa que a função está crescendo. Nesse ponto, se o sinal da derivada for negativo, significa que a função está decrescendo nesse ponto. Se a função derivada for positiva em um intervalo, significa que a função, se o sinal da derivada for positivo em um intervalo, significa que a função desse intervalo está crescendo. Se o sinal da derivada for negativo em um intervalo, significa que
a derivada, o gráfico da função está decrescendo nesse intervalo. Se não existir derivada, ou seja, se a derivada for descontínua em determinado ponto, significa que a função não tem derivada. Se não tem derivada, geometricamente ela está com algum quina, né? Ou ela é descontínua. Ok? Então vamos analisar aqui a derivada e verificar aqui qual é o gráfico associado. Observa aqui, ó, esse aqui é o gráfico de uma derivada. Vamos pegar aqui y igual a f' de x. Olha, a função derivada antes do zero é toda negativa. Então, o gráfico da função tem que ser decrescente antes do zero. Então, por exemplo, aqui, ó, o item A, ela está decrescendo, mas ela volta a crescer aqui antes do zero. Então, aqui não está associada ao item A, não é a derivada do gráfico do item A. Porque o gráfico do item A aqui, o gráfico da função, ele tem uma parte aqui antes do zero que está crescendo. Mas aqui a função derivada antes do zero é toda negativa. Então, o gráfico antes do zero está decrescendo. A função derivada aqui, ela é contínua. Então, olha, ela tem derivada em todos os pontos. Então, também não é esse gráfico aqui. Porque nesse ponto aqui, não temos tangente. Então, se não temos tangente, então a derivada ela não existe nesse ponto aqui, não é contínua. Então, o B também não é a função associada ao 1, ou seja, o gráfico da 1 não é a derivada da função B. Vamos aqui ver o item C. Bom, função aqui derivada é toda negativa antes do zero, então a função tem que estar decrescendo antes do zero. É o caso aqui, né? A função está decrescendo antes do zero. Aqui no zero, eu tenho o coeficiente angular da tangente aqui, zero. Exatamente, né? A derivada no zero aqui é zero. Então, o coeficiente angular aqui é zero. E depois do zero, a função é positiva. Depois do zero aqui a função é positiva, a função derivada. Então, o gráfico aqui depois do zero começa a crescer. Então, a função do item 1, a derivada do item 1 aqui, está associada ao item C. Então, isso aqui é o item C. Vamos ver por que não é o item D. Olha, a função está negativa, a derivada está negativa, então ela estaria decrescendo aqui antes do zero. Mas aqui ó, tem uma parte antes do zero aqui que ela está crescendo. Então, não é o item D. Agora vamos ver o item 2. Então, esse aqui é o gráfico da função derivada. Derivada, né? Aqui o y é a derivada da função f. Então, a gente sabe que aqui né, não é o item C. Então, vamos ver aqui, ó, a função derivada, ela é zero, ela é negativa, até um certo ponto aqui. Então, até um certo ponto aqui, ela está decrescendo. De um ponto aqui, vamos supor que isso aqui seja o ponto menos 1. Do ponto menos 1 até o ponto 1, a função derivada está positiva, então ela está crescendo, a função está crescendo de menos 1 até 1. E depois do 1 ela passa a decrescer. Então vamos lá, vamos verificar aqui ó, o item A. A função está negativa antes do menos 1. Então está coerente se esse aqui for menos 1 e esse aqui for 1. Né? Vamos ver se o restante está coerente. Então, a esquerda do menos 1 está decrescente, porque a derivada é negativa. Então a esquerda do menos 1 está decrescente. Depois do menos 1 até o zero, a derivada é positiva, está crescendo. Então, depois do menos 1, ela está crescendo. Não é, ela continua a decrescer aqui. Então, olha, esse aqui não é o menos 1. Se for essa função aqui, o menos 1 estaria aqui. Se esse aqui for o menos 1, aqui menos 1, e esse aqui o 1, então pode estar coerente. Então, a esquerda do menos 1 ela está decrescendo, porque o gráfico da derivada é negativo. De menos 1 até 1, ela está crescendo, porque o gráfico da derivada é positivo. E depois do 1,
ela está decrescendo porque o gráfico da derivada de coisa do 1 é negativo. E nos pontos menos 1 e 1, a derivada se anula. Então, nos pontos menos 1 e 1, o coeficiente angular da tangente aqui é zero. Então, está coerente. Então, o item A pode ser, sim, o gráfico da função do número 2, a derivada do número 2. Agora, vamos ver por que não pode ser o item B. Olha, o item B, a função aqui, esse aqui é o gráfico da função, né? Do lado esquerdo aqui é o gráfico da função y igual a f de x, tem quina aqui, então nesse ponto aqui a função não é derivada, e nem nesse ponto aqui. Mas aqui, ó, ou seja, a derivada não é contínua, esse ponto aqui e esse ponto aqui não está no domínio da derivada. Mas aqui a derivada é contínua em todo ponto, então não pode ser o item B. Não pode ser o item A, porque a derivada assume valor, não pode ser o item C, aliás, porque a derivada aqui assume valores positivos aqui em um determinado intervalo antes do zero. Mas a função antes do zero está toda decrescendo, então não pode ser o item C. E por que não pode ser o item B? Porque aqui, à esquerda do menos 1 aqui, né? Por exemplo, mesmo se o menos 1 estiver aqui, então à esquerda aqui eu tenho uma função crescente. Mas à esquerda aqui, a derivada é negativa. Então, desse lado esquerdo aqui de menos 1, onde estiver o menos 1 aqui, né, qualquer valor que tiver o menos 1, a função tem que estar decrescendo. Então, não pode ser o item D. Então, só pode ser o item A. Então, o 2 aqui é o item A. O item 3. Olha, o item 3 aqui, ó, a função derivada, esse aqui é o gráfico da função derivada. Está positiva até um certo ponto aqui. E depois fica negativo desse ponto aqui até o zero. Depois positivo do zero até um outro ponto aqui. E depois negativo. Então, olha, à esquerda desse ponto aqui a função está crescendo. A função f, porque a derivada é positiva. Então, olha aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Se esse aqui for o ponto A, com certeza esse aqui vai ser o ponto A. Se esse aqui é o zero, esse aqui é o ponto, esse aqui é o menos A. Vamos pegar esse aqui como sendo um A positivo, menos A. Vamos pegar aqui menos 1. Vamos estimar isso aqui em menos 1, para não confundir. Então, menos 1, esse aqui é o menos 1. E esse aqui é o 1. Então, à esquerda do menos 1, a derivada é positiva. Então, se a derivada é positiva, a função à esquerda de menos 1 está crescendo. Então, está coerente aqui, né? A função está crescendo. De menos 1 até 0, a derivada é negativa. Então, de menos 1 até 0, o gráfico está decrescendo, o gráfico da f. Está coerente. De 0 até 1, a derivada é positiva. Então, de 0 até 1, a função está crescendo. Então, esse aqui é o ponto 1. A função está crescendo aqui de 0 até 1. E de 1 para a direita, a derivada é negativa, então o gráfico está decrescendo. Está coerente aqui. E nos pontos menos 1 e 1, a derivada se anula. Então, esses são exatamente os pontos onde o coeficiente angular da reta tangente é zero. Então, aqui a derivada é nula, porque a tangente aqui é zero, e aqui a derivada é nula, porque a tangente é zero. Então, esse gráfico 3 aqui está associado ao gráfico D. Agora o 4 aqui, observa aqui, ó, que esse ponto aqui, se eu pegar esse ponto aqui como sendo menos 1, então a derivada está descontínua em menos 1. Se esse ponto aqui for 1, está descontínua em 1. Que é o caso aqui, né? Aqui é o menos 1 e aqui é o 1. Então aqui, no menos 1 e no 1 não tem tangente. Então a derivada aqui está descontínua. Aqui é o menos 1. Agora, à esquerda de menos 1, aqui vamos pegar esse aqui como sendo a altura 1 e esse aqui como sendo a altura menos 1. À esquerda de menos 1, a derivada é constante igual a 1. Então, a esquerda de menos 1 está crescendo de forma constante. Então, o coeficiente angular da reta tangente é 1. Como é constante, a curva y igual a f de x é uma reta.
um coeficiente constante. Então, essa aqui está coerente. E entre menos 1 e 1, o coeficiente angular já pula para menos 1, porque a derivada é menos 1, constante. Está coerente aqui entre menos 1 e 1, o coeficiente angular é menos 1. E depois do 1, o coeficiente angular volta a ser 1. Está coerente aqui também. E está coerente aqui nos pontos menos 1 e 1, como a derivada é descontínua, então não temos reta tangente aqui no menos 1 e no 1. Então, o 4 está associado ao item B. Ok? Bom, o exercício de 4 a 11 está pedindo para traçar, né, ou copiar o gráfico da função f dada. Então, já está aqui, né, o gráfico da função f de x. Vou colocar em azul aqui, para ficar coerente aqui. Então, esse é o gráfico da função f de x. Aí está pedindo aqui para usar o gráfico como foi feito lá no exemplo 1 aí da teoria 2.8, para esboçar o gráfico da f'. Olha, observe, vamos pegar esse ponto aqui. Ó. Aqui tem reta tangente. Olha, a reta tangente aqui é horizontal. Então, a derivada se anula aqui, então ela passa por aqui. Aqui também ó, tem reta tangente horizontal. Então, a derivada da função é zero aqui. Então, ele passa por esse ponto aqui. Aqui tem reta horizontal, então o gráfico também passa, coeficiente angular é zero, passa por esse ponto aqui. Então, o gráfico da tangente passa por esse ponto, passa por esse ponto, passa por esse ponto. Agora, vamos analisar a esquerda desse ponto. A esquerda desse ponto, a função f aqui está decrescendo. Então, a função ela vem aqui decrescendo. Vem daqui. Depois, ela daqui para cá, ela está crescendo e aqui eu tenho aqui a derivada se anula. Então, ela está crescendo, mas vem para cá. O gráfico da função f está crescendo, então a função f' é positiva e se anula aqui. Né? Então, ela é positiva e vem para cá. E depois aqui, desse ponto aqui a esse ponto aqui, a derivada é negativa, porque a função está decrescendo. Então, ela vem para cá e se anula aqui. E depois a função f passa a crescer, então a derivada passa a ser positiva. Então, vamos plotar aqui o gráfico da função derivada aqui, de acordo com essa análise. Então, esse aqui é o gráfico da função derivada. f' de x. Olha, a derivada aqui é zero antes desse ponto aqui, então a curva f ela é decrescente. A derivada é positiva desse ponto aqui até esse ponto aqui, então a curva f ela é crescente. Aqui nesse ponto aqui eu tenho coeficiente angular nulo aqui da reta tangente, então as derivadas se anulam. Desse ponto aqui até esse ponto aqui, a função f é decrescente, então a derivada é negativa. Depois desse ponto, a função f passa a crescer, então a derivada começa a ser positiva. Certo? Ok? Então, fica como exercício aí o 5, 6, 7, 8, 9, 10 e o 11. Para vocês analisarem aqui, ó, observando aqui que a função 8, a função 9 e a função 11 aqui tem pontos que a derivada não existe. Então, vamos ficar por aqui. A gente continua na próxima aula.